queria agora, né, convidar, caminhando para a nossa última palestra, a doutora Vivian Piscin. Vou esperar ela entrar e aí eu a apresento. Obrigado, Vivian, por estar aqui conosco hoje. Eu não me desafiei a falar o seu segundo nome. Depois você fala para a gente para não falar errado. Agradeço muito o convite. É uma pessoa que eu sigo nas redes sociais um pouco, mas pessoalmente nunca tive o prazer de conhecer. Vou fazer uma breve apresentação do seu currículo e depois você fica à vontade para falar se eu deixei alguma coisa de fora. A doutora Vivian, ela é graduada em fisioterapia e em psicologia, tem pós-doutorado pela Faculdade de Medicina da USP, pelo Laboratório do Sono no INCOR. Ela faz parte do grupo de pesquisa do Laboratório do Sono, do INCOR, e foi membro do Conselho do Departamento do Sono da Sobrafi, e também membro da diretoria do Departamento Respiratório da Associação Brasileira do Sono. Ela é fisioterapeuta certificada em fisioterapia do sono pela Sobrafir e pela ABS e atua nas áreas clínicas e acadêmicas em fisioterapia aplicada aos distúrbios respiratórios do sono. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui hoje conosco. Eu que agradeço, Marina, muito obrigada. Obrigada, Adriana, também. A Adriana se comprometeu falando que foi minha professora por conta dos meus cabelos brancos, aí depois a gente vai conversar. E a história do Rui eu posso contar também, mas não vou contar aqui, né? Eu estou bastante tempo na área do sono. Eu fiz parte, só uma correção, eu fiz parte do grupo de estudos do Laboratório do Sono do INCOR, quando eu fiz o meu pós-doutorado no sono lá. Tenho contato com o pessoal, uma equipe muito boa, e gostaria de agradecer aqui o convite para minha apresentação hoje, para minha participação nesse evento, que, assim, está de altíssimo nível. Vou compartilhar aqui a minha tela, para não perder o tempo, porque quem me conhece sabe que eu falo bastante. E vamos ver se eu vou fazer da forma correta, se vocês já estão conseguindo ver a minha tela. Por favor, me avisem, eu acho que fica mais fácil. Pode compartilhar a tela cheia. Quando eu compartilhei a tela cheia, o ecrã inteiro. Só que quando eu abri a minha apresentação, eu não consigo ver o que vocês estão colocando aqui, tá? Então, se alguém puder abrir o microfone e falar se está vendo a minha apresentação, me facilita. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Conseguimos sim, doutora. Tá, muito obrigada. Bom, então, hoje eu vou falar com vocês a respeito dos tratamentos da apneia do sono e perspectivas futuras. Foi muito boa a apresentação dos meus colegas anteriormente, porque eles abordaram muitas coisas que facilitaram até o entendimento aqui da minha aula, o que eu agradeço também. Eu não tenho nenhum conflito de interesse a declarar. Na minha aula, eu vou abordar sobre fisiopatologia da apneia obstrutiva do sono, o tratamento com pressão positiva, outros tratamentos utilizados na área do sono para os distúrbios respiratórios do sono e vou falar a respeito das perspectivas futuras de tratamento, principalmente dos distúrbios respiratórios do sono. Vamos começar, então, pela fisiopatologia da apneia do sono. A gente tem que a apneia do sono vai ser uma obstrução recorrente, parcial ou completa da via aérea superior por no mínimo 10 segundos, com diminuição, queda da saturação de oxigênio ou despertares, que normalmente são avaliados como microdespertares, que são aqueles que têm duração
menor do que 15 segundos. Então, aqui eu tenho um corte da via aérea superior. Eu estou mostrando aqui o palato mole, o músculo genioglosso e a epiglote. Aqui eu tenho a via aérea, o ar entra e se dirige para os pulmões. Nesse momento em que eu tenho obstrução, os sítios mais sensíveis para a obstrução da via aérea é justamente a porção retropalatal, ou atrás do palato mole, e retroglossal, atrás da base da língua. Então, essas estruturas, elas, por vários motivos, elas não se mantêm de forma disposta adequada durante o sono, diminui a patência ou a abertura da via aérea, e aí eu não tenho como ter uma respiração normal por um bloqueio, uma obstrução dessa via aérea. Mas por que isso ocorre? É o que a gente vai ver aqui de forma um pouco mais detalhada. Esse bloqueio, normalmente, ele pode ser, como eu mostrei para vocês, ou completo ou parcial. No caso de um bloqueio completo, eu tenho uma apneia obstrutiva, um bloqueio parcial, eu tenho uma hipopneia obstrutiva. A quantificação desses eventos respiratórios, apneias mais hipopneias, ao longo da noite vão ser divididas pelo tempo de sono em horas, e nós vamos ter um índice, que é o IAH, é o índice de apneias mais hipopneias por hora de sono. E esse índice é o que é utilizado para quantificar, hoje em dia, principalmente, a gravidade da apneia do sono. Então, de 0 a 4,9 eu vou ter um índice de apneia do sono normal, de 5 a 14,9 eu vou ter uma classificação como uma apneia leve, entre 15 a 29,9 uma apneia moderada, e acima de 30 eventos respiratórios por hora de sono, eu vou ter uma apneia grave. A apneia do sono, como os colegas falaram, ela é um problema de saúde multifatorial. Então, a gente tem vários fatores que estão muito descritos na literatura que contribuem para essa obstrução da via aérea durante o sono. O primeiro que eu vou citar aqui para vocês é a questão da obesidade. Então, hoje em dia, nós temos um problema de obesidade muito grave, não só no público adulto, mas como também no público infantil. Essa obesidade leva ao acúmulo de gordura na região cervical, principalmente também na base da língua, e pela ação da gravidade, quando a pessoa está dormindo, ocorre o desabamento dessas estruturas, o colabamento da via aérea superior e a impossibilidade de respirar adequadamente. Um segundo fator seria as questões anatômicas. Então, quando a gente vê aqui nesse desenho o nosso desenvolvimento na espécie Homo até a espécie Homo sapiens que nós estamos atualmente, ocorreu por conta da modificação da forma de locomoção, a mudança da posição de apoio de 4 patas para apoio bípede. Nesse apoio bípede, nós mudamos a forma de observar o mundo. E para mudar, para favorecer a forma como nós utilizamos a nossa visão, nós tivemos um retrocesso, uma perda do espaço maxilomandibular, além de um alongamento da cervical para criar uma caixa acústica que possibilitasse a fala especializada que nós temos hoje. Então, nessa perda do espaço de mandíbula e maxila e a retificação da face, o que aconteceu
com o músculo gênio-glosso que estava nessa posição. Ele perdeu espaço e ele foi empurrado para a parte de trás do nosso pescoço, onde justamente fica o tubo aéreo. Esse alongamento cervical para permitir a fala especializada também deixou a via aérea superior mais fragilizada. E aí nós vamos falar na questão da tração traqueal para manter essa via aérea estabilizada durante o sono. Então, a fragilidade da via aérea e também o fato da gente dormir e ter o conteúdo abdominal empurrando a base do pulmão, mantém essa via aérea superior mais rota, não permite essa tração, e essa via aérea mais rota, ela favorece também o fechamento, o colabamento da via aérea durante o sono. Temos a questão do edema de faringe. Então, existem vários estudos falando sobre o deslocamento hídrico ao longo da noite, se acumulando, principalmente na região cervical, na região pulmonar, e também relacionando isso à piora do padrão respiratório durante o sono. Quem tiver interesse, existem vários estudos do Dr. Douglas Bradley, da Universidade de Toronto, que já estudaram bastante a respeito desse fenômeno e o impacto disso na fisiopatologia da apneia do sono. E a gente também tem os fatores neuromusculares, o controle dessa musculatura, fatores que foram trazidos também pela doutora Flávia e que influenciam a patência da via aérea enquanto dormimos. E, mais do que isso, e juntando a tudo isso, a ação da gravidade colaborando para que essas estruturas que estão mais frágeis, que não têm a tração traqueal adequada, que tem um aumento de peso, que tem um deslocamento hídrico, que tem também uma diminuição do controle neuromuscular, ainda sobre todas essas questões, a ação da gravidade quando a gente dorme, favorecendo mais ainda o fechamento dessas estruturas. Então, como vocês podem ver, a fisiopatologia da apneia do sono, ela tem inúmeros fatores. E por que eu trouxe isso para vocês? Porque a gente tem que pensar nesses fatores quando a gente determina o tratamento do indivíduo com apneia obstrutiva do sono. A apneia obstrutiva do sono, ele é um problema de saúde com repercussão multissistêmica, que já foi trazido aqui também pelos meus colegas. Além disso, é um problema de saúde prevalente em doenças cardiovasculares. Então, aqui eu enumero vários estudos muito elegantes que trouxeram essa questão da relação do distúrbio obstrutivo do sono com os distúrbios cardiovasculares, porque você está forçando o coração, você está forçando o sistema arteriovenoso, você está fazendo uma piora do metabolismo desse paciente. Então, todas essas questões vão acabar se relacionando fortemente com os distúrbios cardiovasculares. Como o Rui trouxe também, é um problema de saúde global. Estima-se que mais de 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão de pessoas no mundo todo tenha distúrbios respiratórios de sono, e isso tem um impacto muito importante, não apenas para a questão de saúde, mas também pela questão financeira. E já existem estudos tratando esse aspecto da apneia do sono também na parte financeira de manutenção de saúde e de cuidados de saúde. Vamos falar agora, depois dessa introdução breve sobre a questão da fisiopatologia, do impacto da apneia do sono, vamos falar como seria então o tratamento.
Primeiramente, eu acho que é um aspecto de muito interesse para nós fisioterapeutas é a questão do tratamento com pressão positiva. Como é que isso começou? E eu gosto muito de falar dessa origem do uso da pressão positiva para tratar a apneia do sono. Bom, quando a gente vai pensar a respeito de linha de tratamento, para mim, por exemplo, o uso da terapia pressórica é extremamente recente. E quando a gente vê os equipamentos modernos e o primeiro equipamento que foi utilizado para tratar a apneia do sono e a primeira máscara que foi utilizada também no tratamento da apneia obstrutiva do sono pelo Dr. Colin Sullivan em 1981, a gente percebe como houve uma evolução tecnológica enorme no tratamento da apneia do sono, desde o primeiro equipamento até os dias mais atuais. E se para uma pessoa reclama, né, da questão do tratamento da apneia do sono e imaginar que o primeiro experimento com o paciente foi feito dessa forma, né, onde tinha o tubo, um lado com a entrada para a parte inspiratória, o outro seria para a válvula exalatória, uma máscara colada no rosto do paciente colocado dessa forma, é bom lembrar que antes disso, antes do primeiro experimento com o CPAP e o início do tratamento da apneia do sono, o tratamento dos pacientes graves com impacto na saúde e impacto na qualidade de vida era feito através de uma traqueostomia. Então, era realizada uma abertura na via aérea do paciente, na forma que eu estou demonstrando aqui nessa imagem. A pessoa ficava com essa abertura obstruída durante o dia e à noite essa abertura era deixada livre para que a pessoa pudesse respirar. E existem estudos mostrando, inclusive, a forma como isso deveria ser realizado para o paciente com apneia do sono, como esse sistema ia ser colocado da melhor forma. Bom, graças ao Dr. Colin Sullivan, a gente começou a utilizar um equipamento gerador de fluxo com uma pressão positiva contínua durante todo o ciclo respiratório, e ele mostrou que isso era efetivo para manutenção da abertura da via aérea. Foi um estudo muito bonito com 5 pacientes e que hoje seria quase impossível conseguir publicar um estudo no Lancet, como ele publicou, com apenas 5 pacientes. Isso daí foi um efeito inédito, né, em termos de história de medicina e de resultado terapêutico. E, naquela época, ele mostrou que era um método simples e seguro indicado para o tratamento da apneia moderada a grave. Qual o conceito do uso do CPAP? Eu tenho uma obstrução da via aérea, eu tenho um desabamento retropalatal, retroglossal, e através de um suporte pressórico pelo nariz, eu tenho um suporte pneumático da via aérea superior, um efeito dessa pressão, mantendo essa via aérea, afastando essas estruturas do tubo aéreo e permitindo uma respiração normal. Então, esse conceito também foi mostrado em 1996 no estudo clássico de Schwab, onde ele mostrou com um indivíduo aqui acordado, uma pressão de 5, eu tenho uma abertura da via aérea, e aqui com uma pressão de 15, esse tubo aéreo, uma pressão de 0. Eu tenho com o indivíduo acordado a abertura da via aérea, mas com uma pressão de 15, eu já mostro uma expansão desse tubo aéreo. E aqui, na visão anteroposterior e na visão laterolateral, mostrando que essa abertura também é promovida
lateralmente na via aérea do indivíduo e é maior quanto maior o nível pressórico que é ofertado para esse paciente através do CPAP. Bom, dentro da pressão positiva, na área do sono, normalmente a gente usa 2 modos pressóricos. O CPAP, que seria uma pressão positiva contínua em via aérea, e o equipamento binível, onde eu teria uma pressão que mantém essa via aérea aberta, mas eu também teria uma outra pressão, e a diferença desses 2 gradientes pressóricos me daria um delta ventilatório, onde eu poderia proporcionar também um suporte ventilatório, além da manutenção da abertura da via aérea. Então, esse daqui foi um gráfico que há muito tempo atrás, quando eu tive contato a primeira vez, ele me deixou intrigada, porque ele mostrava aqui um CPAP de 10, um binível, e aqui, onde a pressão de binível, a máxima estaria em 15, a EPAP, a pressão exalatória, máxima estaria em 5, esse daqui seria o meu gradiente pressórico, e eu ficava pensando, se eu tenho uma pressão positiva contínua em via aérea, por que esse gráfico está me mostrando uma diferença aqui entre a pressão e aqui é o eixo pressórico? Está me mostrando uma diferença entre a pressão inspiratória e a pressão exalatória. É que, apesar de ser uma pressão positiva contínua, ela não é um suporte pressórico passivo, porque tem a atuação da respiração do próprio paciente. Então, quando a gente respira, eu tenho na inspiração uma contração das fibras do diafragma, então eu aumento a negatividade do sistema respiratório, por isso que a pressão de CPAP aqui está se mostrando no eixo inferior, e quando eu expiro, eu relaxo o diafragma, eu diminuo a negatividade e eu tenho um movimento exalatório. Então, por isso que essa curva pressórica está aqui. Então, apesar de eu oferecer para o paciente uma pressão positiva contínua, eu não posso esquecer que eu tenho a atuação da musculatura respiratória, eu tenho a atuação do drive respiratório do paciente. Então, é um sistema que eu estou oferecendo pressórico que age concomitante com o sistema respiratório do paciente. Por que isso é importante, Vivian? Porque eu, como fisioterapeuta, eu preciso entender essa relação e também trabalhar algum eventual problema que o paciente tenha, seja no drive ventilatório, seja no controle da musculatura respiratória, quando eu estou ofertando o tratamento com uma pressão positiva, tá? Isso é tema para muita aula, muita conversa, mas eu quis aqui colocar para vocês essa ideia, essa semente para que vocês pensem, tá? E eu também, bom, no caso do Foley, que seria o suporte ventilatório que eu estou dando para o paciente quando eu uso o equipamento binível, mas ainda eu tenho que considerar a questão de alguma patologia respiratória associada ao distúrbio respiratório do sono, que seria a apneia obstrutiva do sono, tá? Então, aí eu vou pensar na forma que eu vou ofertar essas duas opções terapêuticas. No caso, um equipamento binível, eu poderia pensar no paciente com hipoventilação da obesidade, apesar de que o CPAP vai ser a minha primeira escolha, tem um motivo por conta disso, um paciente que tem uma doença neuromuscular, um paciente que não se adaptou ao CPAP, eu também poderia pensar, e aí eu vou trabalhar esse drive ventilatório também com relação a todas essas questões associadas. Bom,
Além do CPAP e da terapia pressórica binível, eu também tenho a opção, ainda não no Brasil, mas que já existe na Alemanha, da terapia pressórica trinível, onde eu tenho 3 níveis pressóricos e eu trabalharia esse aumento do delta ventilatório, principalmente com pacientes DPOC, para vencer a autoPIP, pacientes com hipoventilação da obesidade, para eu dar um suporte ventilatório maior, e eu não deixaria essa via aérea desprotegida no final da expiração, porque os estudos mostram que o momento de mais fragilidade da via aérea superior para o colabamento durante o sono é justamente entre a transição da expiração para a inspiração. Então, se eu tivesse uma EPAP muito baixa aqui, trabalhando autoPIP, trabalhando hipoventilação da obesidade, naquele momento de transição, que seria esse momento crítico aqui, essa pressão estaria muito baixa e não protegeria a via aérea superior do colapso. Dentro dos equipamentos pressóricos, hoje estão incrementadas várias tecnologias de conforto, como rampa automática, alívio exalatório, um delivery pressórico mais fisiológico, uma entrega da pressão numa curva, numa forma mais arredondada, mais fisiológica, o modo pressão automática, checagem automática da pressão fixa, o trial pressórico, que alguns equipamentos podem ser programados para ajustes por dias específicos, e o sistema de umidificação automática ou manual. Bom, o Rui, ele já deu uma dica aí, que não necessariamente o CPAP é automático, e eu já digo para vocês, não necessariamente essas tecnologias de conforto vão ser o supra-sumo para o tratamento do paciente, porque a gente não pode pensar só em distúrbio respiratório, a gente tem que pensar em fisiologia do sono, e a fisiologia do sono não inclui somente a respiração, mas inclui também toda a arquitetura do sono, as fases do sono. A Flávia falou a respeito do N3, onde a gente tem o sistema linfático atuando, da importância dele. Então, eu não quero colocar estímulos no sono do meu paciente que resolvam a parte respiratória, mas que sejam responsáveis por microdespertares durante a noite, prejudicando a arquitetura do sono, ativando o sistema nervoso simpático, estressando o sistema cardiovascular durante o sono, o que pode acontecer também, tá? E mais do que isso, não existem estudos mostrando que o uso dessas tecnologias de conforto, inclusive umidificação, vão melhorar a adesão ao tratamento, tá? As nossas células especializadas do sistema respiratório superior, elas têm a possibilidade de se ajustar ao fluxo do CPAP. Só que a gente hoje em dia não dá mais essa possibilidade e a gente coloca o umidificador para todos os pacientes. Mas no início do tratamento, a possibilidade de umidificação, ela era um acessório à parte que a pessoa comprava. Hoje, na maioria dos equipamentos, ela já vem junto com o equipamento quando a pessoa compra. Mas não existem estudos. Para nada disso que eu coloquei aqui para vocês, existem estudos colocando que esses ajustes, essas tecnologias, elas vão melhorar a adesão do tratamento à terapia pressórica. O que existe é, hoje, um critério de medicina baseada nas características individuais de cada pessoa. E você usar a tecnologia especificamente com relação a cada pessoa, a cada caso específico, tá? Então, isso existe. Mas você querer uma receita de bolo ou querer, no desespero,
utilizar tudo que você tem, de que você acha que é conforto, para o paciente aplicar de uma forma indiscriminada, você vai ter dificuldades de sucesso adequado para o tratamento do seu paciente. Porque a apneia do sono é extremamente complexa, ela não está isolada. Quando eu comecei a trabalhar com sono há muitos anos atrás, a gente só pensava na questão da apneia do sono. Hoje, a gente sabe que existem muitas questões que estão associadas à apneia obstrutiva do sono. E essas questões, elas devem ser levadas em consideração. A pessoa tem apneia do sono, mas tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica associada, tem uma doença neuromuscular e uma apneia, e também um DPOC, porque fumou por muito tempo, tem hipoventilação da obesidade, apneia central por opioide, está com problema de sono, tratando com morfina, respiração de Cheyne-Stokes, tem apneias emergentes, desordens restritivas, uma alteração, uma cifroescoliose extremamente importante, e tudo isso relacionado a outros problemas. Então, o que eu falo para os alunos é que o mais importante para você tratar bem um indivíduo que vem para você com apneia obstrutiva do sono é você entender bem de fisiologia e fisiopatologia. A partir do momento que você tem esse conhecimento e você conhece o equipamento que você está usando, você consegue definir melhor o que você vai usar e qual vai ser a sua melhor estratégia terapêutica para o paciente. E conhecer o equipamento, hoje em dia, também não é uma coisa muito fácil, porque nós temos uma gama enorme de equipamentos que são utilizados na área do sono, cada um com um custo específico e cada um com uma função específica. Então, os equipamentos mais sofisticados, eles fazem as funções mais simples, os equipamentos mais simples não fazem as funções mais sofisticadas. Quando eu vou falar para o meu paciente, né, prescrever para o meu paciente um equipamento, eu preciso ter noção do problema de saúde que ele tem e preciso ter noção também do custo que esse equipamento vai ter. Por exemplo, pegar um paciente com apneia obstrutiva do sono e colocar um equipamento servoventilador do sono, não é o servoventilador de unidade de terapia terapia intensiva, colocar um servoventilador do sono para esse paciente, que é um equipamento caríssimo para tratar a apneia obstrutiva do sono, não é uma questão ética. E a gente tem que pensar isso. Vou dar um exemplo que eu tive anteontem, tá? Um paciente que chegou para mim com apneias centrais, ele estava com servoventilador, que é um equipamento extremamente caro, ele já está fazendo acompanhamento comigo, já tem uns 6 meses, quando veio para mim, já veio com servoventilador para controlar os eventos de apneia central, e há 4 meses atrás eu identifiquei que o problema dele era somente posicional durante o sono. Ele tem uma apneia obstrutiva e, por conta do posicionamento, ele faz eventos centrais. Infelizmente, na aula hoje, eu não tenho como explicar essa fisiopatologia para vocês. Eu coloquei uma terapia posicional associada à terapia pressórica no modo CPAP. Eu peguei um equipamento que custa muito caro e ajustei ele para um equipamento simples e ele está tratado e não tem mais eventos centrais. Então, o que aconteceu? A pessoa que indicou esse equipamento para ele não conhecia de fisiologia e fisiopatologia do sono. E, no desespero, acabou indicando um equipamento que não resolveu o problema dele e que não havia necessidade, tá? Por outro lado, se eu tenho um paciente com DPOC, que ele está com apneia obstrutiva do sono, e eu estou vendo pelos exames que ele está fazendo que aquela doença pulmonar obstrutiva crônica está se desenvolvendo, está piorando com uma progressão moderada,
eu entendendo a fisiopatologia do DPOC, eu posso inferir que em um determinado tempo ele vai começar a fazer auto-PIP. E para esse paciente, se eu colocar agora para o distúrbio respiratório do sono dele um CPAP, corre o risco de dentro de um ano ele ter que mudar para um equipamento binível, porque pelo acúmulo do volume residual, ele vai ter muita dificuldade em conseguir respirar com aquele CPAP. Ele vai sentir, quando ele coloca o equipamento, que ele não consegue respirar de nenhum jeito. Então, eu tendo conhecimento disso, do distúrbio respiratório do sono e também do distúrbio que ele tem ventilatório, da doença pulmonar obstrutiva crônica, eu vou juntar tudo e vou prescrever da melhor forma. Além disso, eu tenho que pensar a questão da interface que eu vou usar. Existem muitos modelos de interface, oronasal, que a gente está vendo aqui nessa figura. Eu tenho a máscara nasal clássica triangular, eu tenho uma máscara pillow, aquela almofadinha, uma máscara oral, que não é muito utilizada, mas pode ser uma carta na manga para o paciente que teve um acidente, impossibilitou a respiração nasal, ou então com queimadura, que não pode encostar uma outra máscara no rosto. Então, a gente precisa saber que existe. E as máscaras híbridas, que tem tanto o apoio nasal, como tem a parte oral. O acompanhamento que a gente faz com esse paciente é extremamente importante. Ele tem que ser presencial, periodicamente, apesar da gente ter o telemonitoramento que nos ajuda muito, mas assim, esse paciente ele não pode ser abandonado. Os meus pacientes, eles periodicamente vão no meu consultório, no monitoramento remoto está tudo ok, mas chega lá, não está trocando filtro, não está higienizando adequadamente o equipamento, está usando a máscara que já teve um desgaste de uso importante. Então, presencial não pode ser abandonado. Interação com equipe multidisciplinar, readequação terapêutica. O fisioterapeuta tem que estar atento a todos esses detalhes. E, principalmente, nós temos um instrumento extremamente valioso na avaliação, adequação terapêutica do nosso paciente, que é a avaliação da curva de fluxo respiratório, que eu sou uma pessoa que assim, amo muito esse método de avaliação, dou curso a respeito disso, e hoje é um importante instrumento para nós fisioterapeutas no manejo do nosso paciente durante o sono. Bom, vamos passar para outros tratamentos da apneia obstrutiva do sono. Então, existem vários, mas eu trouxe aqui para vocês os principais. Então, nós temos a placa de avanço mandibular, a terapia biofuncional, a cirurgia e alguns outros que eu vou mencionar. A placa de avanço mandibular é um dispositivo que o paciente dorme com esse aparelho, ele faz uma tração na mandíbula anteriormente, então faz essa tração anteriormente, e com isso traz a base da língua para frente e permite um aumento do espaço do tubo aéreo, uma sustentação do tubo aéreo. Existem vários equipamentos, vários modelos de placa de avanço mandibular, mas o que é mais importante é que essa placa ela tem que ser indicada por um dentista especializado na fase do sono. Eu trouxe aqui uma imagem bonita para vocês, de um paper bem recente, mostrando o indivíduo aqui, o tubo aéreo, sem a placa de avanço mandibular, e aqui está vermelho, né, um pouco mais fechado, e aqui o tubo aéreo com a placa, com o dispositivo de avanço mandibular. A gente vê aqui que o lábio superior e inferior, eles estão alinhados,
e aqui o lábio inferior, ele está projetado anteriormente. E olha o espaço do tubo aéreo, como ficou aumentado em relação a essa foto onde o paciente não estava com o dispositivo, tá? Então, como que a gente vai usar, né? Como o paciente vai usar? Ele é muito recomendado em indivíduos com ronco primário. Então, para aqueles que estão aqui e não sabem, todo mundo que tem apneia ronca, mas nem todo mundo que ronca tem apneia. A pessoa pode ter o ronco primário. Ou pacientes com apneia leve a moderada. Principalmente aqueles que não tenham mais comorbidade, que não tenham comorbidades associadas ao distúrbio respiratório do sono, que são problemas cardiovasculares, diabetes, câncer, glaucoma, enfim, tem vários distúrbios que estão hoje na literatura muito relacionados com a apneia, associados com a apneia obstrutiva do sono. Ele pode ser usada, hoje a gente sabe que pode ser usada mesmo em pacientes com apneia do sono grave, que não toleraram o tratamento com CPAP, porque é melhor ter algum tratamento do que não ter nenhum, tá? Ela personalizada e titulada, ela é muito mais eficaz. Hoje em dia tem sites, inclusive nos Estados Unidos, que a pessoa compra a placa, ela molda em casa e ela começa a usar. Só que isso não é indicado, como eu falei, é indicado que seja um profissional especializado. O profissional deve ser certificado, ele deve verificar a eficácia do tratamento e acompanhar periodicamente o paciente. A fonoterapia são exercícios que vão fortalecer a musculatura da via aérea superior, mantendo essa patência durante o sono. Então, aqui, para quem desconhece, o Brasil é pioneiro na técnica, tá? E os estudos, eles mostram a eficácia da terapia miofuncional com relação à diminuição dos sinais e sintomas da apneia obstrutiva do sono, melhora dos parâmetros polissonográficos, redução da frequência e intensidade do ronco e melhora na adesão aos dispositivos de pressão. Então, hoje, ela é muito utilizada para apneia leve e ronco primário, mas eu tenho muitos pacientes que precisam usar o CPAP, mas tem uma disfunção da musculatura da via aérea superior, principalmente orbicular da boca, não consegue manter o selamento labial e isso acaba acarretando em escape do fluxo de ar do CPAP durante o sono, durante o uso da terapia pressórica. Eu encaminho esses meus pacientes para a fonoaudióloga especializada para fazer um tratamento concomitante, para melhorar o selamento labial, e eu tenho tido excelentes resultados. As cirurgias da via aérea superior, na primeira aula foi conversado, a nossa colega trouxe algumas questões com relação à cirurgia. Existem vários procedimentos com relação ao método cirúrgico, mas duas coisas que eu considero extremamente importantes. Assim, primeiro, a pessoa tem que ter uma condição anatômica favorável a isso. E, principalmente, os preditores de maior sucesso é Mallampati modificado 1 e 2. E, segundo, que seja realizada por um profissional especializado em sono. Então, um cirurgião que tenha conhecimento de distúrbios respiratórios do sono, fisiologia e fisiopatologia. Tá? Tem também a cirurgia de avanço maxilomandibular, onde, aqui mostra bem, é realizado um recorte nessa estrutura óssea que é avançada, tá? Tanto maxila como mandíbula. É uma cirurgia bem invasiva, mas que, quando bem indicada, traz resultados muito positivos. Não apenas da parte cosmética da face, mas também
da parte respiratória. Mas, novamente, precisa ser muito bem indicada e precisa ser feita por um profissional que tenha conhecimento também da parte do sono, fisiologia e fisiopatologia. Na questão da cirurgia também, hoje a gente tem o dispositivo para estimulação do nervo hipoglosso. Então, nessa foto, ela está por cima, mas na verdade é por baixo da pele. É feito um implante do dispositivo, como se fosse um marca-passo, e tem um sensor de respiração. A cada movimento respiratório ele vai ser ativado, dando um estímulo elétrico no músculo hipoglosso, fazendo a contração e mantendo a patência da via aérea. O paciente ele tem um controle remoto, onde ele liga a esse dispositivo na hora que ele vai dormir, e ele pode colocar um tempo de ativação. Então, ele liga e na verdade, ele só vai começar a funcionar dentro de 15 minutos ou 20 minutos. Tá? E quando ele acorda de manhã, ele vai lá e desliga. Foi aprovado desde 2014 pelo FDA, tiveram vários estudos, e hoje também os resultados estão sendo bem consolidados com relação a isso, mas também é um procedimento invasivo. Outros tratamentos que são utilizados para a apneia obstrutiva do sono. A questão de perda de peso. Se o paciente perder peso, vai melhorar a apneia? Sim, tá? Tem um estudo muito bonito que foi publicado no JAMA, um estudo muito elegante, que mostra que a perda de 10% do peso corporal, ela diminui em 26% o índice de apneia e hipopneia. Entretanto, essa perda não é linear e progressiva. Não quer dizer que se perder mais 10%, vai perder quase 50%, vai diminuir quase 50% do IAH, tá? Então, sim, perdeu 10%, vai ter uma diminuição de 26% do índice de apneia e hipopneia. Se perder mais peso, vai diminuir também o IAH, mas não de forma tão drástica como esses primeiros 10% iniciais. E, por outro lado, aquela pessoa que aumentar 10% do peso corporal vai ter um incremento de 30% no índice de apneia e hipopneia, tá? Por que aqui a diminuição do IAH não é proporcional à perda de peso, mais de 10%? Porque a apneia do sono ela é multifatorial. Então, a gente tem indivíduos magros que têm a apneia do sono, porque tem a questão cranial, tem a questão de controle da musculatura, tudo aquilo que eu falei no início dessa minha palestra para vocês. Exercícios físicos e apneia do sono. Sim, eles são efetivos, tá? Por que eles são efetivos? Bom, de forma direta, a gente pode pensar que os exercícios aeróbicos, eles vão propiciar que tenha menos acúmulo hídrico no corpo durante o dia do que o indivíduo que fica sedentário, e quando a pessoa dormir vai ter menor impacto do deslocamento hídrico ao longo da noite, e com isso não vai ter aquela questão que eu comentei com vocês dos estudos do Dr. Douglas Brader com relação a esse líquido ingurgitando a via aérea superior, pulmão, e influenciando no índice de apneia e hipopneia. Exercícios também, eles podem diminuir a dor, e a diminuição da dor pode levar a uma melhor qualidade de sono, e aí eu estou falando do aspecto comportamental do sono. Também podem levar a uma melhora da condição cardiovascular. Então, eu tenho um coração que ele está trabalhando de uma forma mais efetiva, eu tenho também esse benefício que se propaga ao longo da noite. Eu tenho uma perda de peso com exercício,
acabei de falar para vocês com relação à diminuição do peso e impacto na redução do índice de apneia e hipopneia. Então, de uma forma geral, sim, o exercício beneficia não só a parte respiratória do sono, por questões indiretas, como também a parte comportamental do sono. Terapia posicional e apneia do sono. Cada vez mais se fala da terapia posicional no tratamento dos distúrbios respiratórios do sono, seja sozinha ou seja concomitante com outras técnicas terapêuticas. Então, é muito importante a avaliação da polissonografia de forma correta, verificar se aquilo tem uma questão posicional ou não. A avaliação da curva de fluxo respiratório dá indicação também da questão posicional. A avaliação dos dados gráficos avançados, os dispositivos do CPAP também. E muitas vezes eu já vi colegas com muito problema de melhora da condição respiratória do paciente, modificando máscara, modificando aspectos terapêuticos, né, da terapia pressórica, parâmetros pressóricos, e, na verdade, aquilo se resolvia com uma terapia posicional, que não diz respeito apenas a dispositivos, como a gente está vendo aqui, que dão sinais para que a pessoa fique na posição lateral e evite a posição supina, que tem a maior ação da gravidade sobre essas estruturas da via aérea superior, como eu comentei no início da aula, como também a elevação da cabeceira da cama tem nos ajudado muito no manejo dos nossos pacientes. Tá? Então, aqui um estudo de 2016 mostrando uma simples elevação do tronco do paciente, o impacto que teve na patência da via aérea, aqui numa visão antero-posterior e uma visão látero-lateral, o aumento do calibre da via aérea, apenas colocando uma elevação no tronco do paciente. E existem outros estudos mostrando que mesmo a rotação da cabeça, o paciente numa posição supina já impacta positivamente, porque tira essa ação da gravidade diretamente sobre as estruturas da via aérea superior e fazem com que esses gráficos de força eles sejam deslocados. Não tem um impacto tão forte como fazer uma elevação do tronco como todo, elevação da cabeceira da cama, decúbito lateral, mas a própria rotação da cabeça já influencia. Inclusive, a Rafaela, que trabalha comigo, recentemente, uma paciente que não tinha como fazer decúbito lateral, ela conseguiu uma melhora nos resultados terapêuticos dessa paciente, fazendo o posicionamento, a rotação do pescoço. E as terapias combinadas, que é você usar CPAP com fono, placa de avanço com fono, CPAP com terapia posicional. Então, muitas vezes elas são extremamente efetivas e é aquilo que vai fazer a diferença no nosso paciente. A gente não tem que pensar que o nosso tratamento é o único, é um trabalho em equipe, um trabalho em conjunto. Tá? Com relação às perspectivas futuras, hoje se fala muito na mudança da forma de se avaliar e diagnosticar os distúrbios respiratórios do sono de uma forma menos invasiva do que aqueles montes de fios, como já foi mostrado aqui, e os aplicativos, os gadgets, os dispositivos estão cada vez avançando mais, a inteligência artificial está cada vez avançando mais para isso. A avaliação dos dados também, na hora do diagnóstico com machine learning, com a inteligência artificial também, cada vez mais está avançando para isso. O futuro vai ser esse, dispositivos pequenos para diagnóstico do paciente em casa, inteligência artificial identificando esses dados
e promovendo um direcionamento do diagnóstico. Também o que a gente vai pensar em termos de como avaliar a gravidade da apneia do sono, relacionando isso com fenótipos, com endótipos, com questões muito mais individualizadas para cada paciente, que também vão nos auxiliar, essas questões individuais, no follow-up. Ou seja, para esse follow-up do paciente, a gente não vai mais avaliar somente índice de apneia e hipopneia. A gente vai avaliar também impacto na vida, impacto em comorbidade. E cada vez mais a gente está caminhando para isso, tá? Então, existem trabalhos na questão da apneia do sono. Um dos maiores problemas que a gente tem, uma das maiores dificuldades que a gente tem hoje é a questão da apneia central. Então, existem estudos que estão verificando a possibilidade da estimulação do nervo frênico para estimular a respiração durante o sono. Então, ainda não está implantado isso, mas eu coloquei aqui um paper bem recente falando desses resultados que estão sendo obtidos. Então, para o futuro, para esses pacientes, pode ser que a gente tenha essa possibilidade também. O Rui chegou a comentar da forma de classificação da apneia do sono, então não vou me deter muito nessa questão. Ele falou da carga hipóxica, que é o hypoxia burden, que é aqui. Existe também a classificação de Baveno, onde você procura identificar o tanto que o distúrbio respiratório está impactando na vida do indivíduo e o tanto que essa pessoa está sendo impactada não só na questão social, mas na questão de saúde. Então, cada vez mais existe um movimento para tentar entender como que a gente poderia discutir a gravidade desses pacientes, não limitando apenas ao índice de apneia e hipopneia. E a procura pela pílula mágica, né? Então, todo mundo tentando procurar pílula para dormir, para emagrecer, para aumentar o drive ventilatório, para melhorar o controle da musculatura da via aérea superior. E o mais recente de todos foi o estudo bomba aí do Malhotra, falando da tizerpatida, um medicamento que melhoraria a apneia do sono e que não necessariamente estaria relacionado à perda de peso, que ela também fez, mas que existiriam mecanismos, ações metabólicas desse medicamento que manteria a patência da via aérea durante o sono. Então, vamos ver as cenas desses próximos capítulos. Esse estudo foi publicado muito recentemente e foi assim um boom na área do sono, porque está todo mundo querendo descobrir a pílula mágica para resolver o problema. Mas a apneia do sono está relacionada com inúmeras questões e eu acho que ainda vai ter muita pesquisa para ser feita, muita coisa nova vem por aí, e a medicina do sono está evoluindo grandemente, e é muito bacana acompanhar tudo isso. Isso demanda que estejamos sempre atualizados. Bom, queria agradecer mais uma vez. Aqui estão os meus dados de contato, quem quiser entrar em contato comigo. Coloquei também o endereço do site onde tem o meu curso de curva de fluxo, para quem se interessar em aprender um pouco mais como utilizar essa ferramenta. Vivian, excelente, obrigada pela aula, muitos elogios aí no chat. Na sua última fala aí, eu me lembrei de um paciente meu que ele volta semestralmente, ele fala, e aí, Marina, não descobriram nada para curar minha apneia de sono para eu não usar mais o CPAP? Daí toda vez eu falo, ainda não, vamos lá, força, o CPAP ainda, né, o que a gente tem de melhor.
Mas é isso, a gente quer, né, a pílula mágica mesmo. Vivian, a gente tem uma pergunta no chat da Ana Cláudia. Ela parabenizou pela palestra e ela queria saber se, na sua experiência clínica, como que é a interação com os demais profissionais de saúde no manejo dos pacientes e a adesão dessas terapias combinadas, né? Visto que muitas vezes o tratamento não envolve só a atuação da fisioterapia. Uhum. Essa pergunta é maravilhosa, Marina, é maravilhosa. Bom, eu estou há muito tempo na área do sono, sou professora, tenho contato com muitos alunos. E eu vejo muito essa questão, assim, como que eu, enquanto fisioterapeuta, eu vou me relacionar com os outros profissionais, eu vou conseguir colocar a minha opinião, eu vou conseguir discutir uma questão. Bom, primeiro, a gente tem que pensar que em todas as áreas, e não só na área do sono, não só na área de medicina, você vai ter profissionais que são mais abertos à opinião de outras pessoas e profissionais que são menos abertos. E tá tudo bem. O que a gente não pode é colocar como toda uma classe é impossível conversar. Ou seja, os médicos não aceitam os fisioterapeutas. É errado pensar isso, tá? Porque esse problema de comunicação, ele não é exclusivo da nossa área e não é exclusivo da medicina. Em qualquer área, como é que você consegue colocar a tua opinião e como você consegue ser ouvido? Primeiro, com conhecimento. Se você constrói muito bem o teu conhecimento, você vai conseguir se colocar e você vai conseguir argumentar quando o outro te pergunta alguma coisa, né? E quando o outro te perguntar alguma coisa e você responder de uma forma lógica, pautada em conhecimento, e a pessoa perceber que você é uma pessoa atualizada e que você sabe o que você está fazendo, automaticamente vai se estabelecer uma relação de respeito, tá? Então, a confiança é um processo de construção. E para você, para que a outra pessoa confie em você, você tem que mostrar que você é digno dessa confiança. E você vai ser digno da confiança do outro quando você, assim, construir o teu conhecimento. Mas, Marina, uma coisa também muito importante, não basta construir o conhecimento e guardar ele só para você. Então, você tem que ser uma pessoa generosa com o seu conhecimento, né? Além de ser generoso com os profissionais, e eu falo para os colegas fisioterapeutas, ajudem os colegas que estão na área do sono, porque quando um cresce, o outro cresce, a categoria cresce como um todo, e aí os fisioterapeutas do sono vão ser vistos como profissionais de excelência. Então, ajude o outro e mostre para as pessoas da equipe interdisciplinar o que você está fazendo, como é que você vai mostrar. O médico te encaminha ao paciente, você vai lá, atende e manda o paciente embora. É assim que você tem que fazer? Não. Você recebe o paciente, você faz as suas condutas de fisioterapia e aí você faz um relatório e manda para o outro profissional. Você compartilha a informação do paciente com outro profissional. Isso faz toda a diferença. Então, resumindo, com conhecimento, dando um tempo para estabelecer a relação de confiança e sempre mostrando que você tem conhecimento, mas não de uma forma agressiva, tá? Sabendo conversar, sabendo se colocar, atendendo o paciente e encaminhando o relatório para as outras pessoas da equipe e entrando em contato com a outra pessoa. Então, eu, por exemplo, eu nunca atendo um médico, eu nunca atendo um paciente que ele não tenha um médico que o acompanha, independente de que médico seja. Porque se na curva de fluxo eu identificar, por exemplo, uma respiração de Cheyne-Stokes e o paciente não tem nada na anamnese dele que indique um problema cardíaco,
eu vou fazer o quê? Eu tenho que ligar para o médico do paciente, né? Então, é isso, é dessa forma. Na minha prática clínica, eu estabeleci a confiança do outro profissional no meu trabalho, com relatórios e com conhecimento. Perfeito, perfeita colocação. Eu acho que isso ainda mais, né, ajuda a gente a se posicionar e a gente posicionar a fisioterapia como uma área importante, que é embasada no conhecimento, que consegue fazer, né, uma prática baseada em evidência. Isso é muito importante.